Olá, gente! Bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Hoje eu estou recebendo aqui esse amigo de longas datas, chamado de Alberto, mas eu conheço e popularmente conhecido como Beto. Beto, gente, ele é administrador, ele é bancário, ele também é pastor da Igreja Ponte aqui em Caruaru. Ele também coordena um projeto social chamado Portal, é uma ONG. Ele vai falar um pouquinho sobre tudo isso nesse cafezinho especial de Natal. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado para mim. Pode tomar, viu? Né? Pode tomar, porque aqui eu vou logo lhe explicando como é. Que aqui a conversa não tem muita formalidade. Aqui é assim, por isso que o nome é cafezinho. A conversa a gente começa falando, conversando, toma um cafezinho. Quando vê, o cafezinho acabou. Então a conversa também acaba. É conversa rápida, não se estende muito. A gente vai ficar aqui 1 hora, 2 horas, não. É bem curta, mas bem objetiva. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer participar, né, e falar sobre tudo isso que a gente vai comentar aqui, que fala de missão, fala de Natal, fala de servir ao próximo. Acho que é um assunto importante, principalmente nesse período do ano. Né? E eu queria que você começasse contando para a gente o que é o Portal e como ele contribui para Caruaru, especificamente falando, a cidade que a gente está aqui gravando esse cafezinho, cidade que a gente vive. Fala para a gente um pouquinho. Pois é, o contexto geral, assim, de forma reduzida, o Portal é uma organização social, né, que nasceu, na verdade, em Recife. Nós fazemos parte de uma igreja chamada A Ponte, e começou em Recife. Há 4 anos atrás a gente tem essa nossa comunidade de fé aqui. E por entender que a mensagem do Evangelho fala de servir ao próximo, para nós não tem sentido começar uma comunidade de fé sem atender às necessidades de tentar ajudar a nossa cidade nas suas necessidades. Né? Então o Portal é esse braço social da nossa comunidade, é uma instituição formalizada, né, com parcerias com empresas, para que a gente possa cuidar dos mais vulneráveis. Aqui em Caruaru especificamente, a gente atende diretamente uma comunidade próxima ali de Maurício Nassau, perto da Via Parque, se chama CAGEP, né? Para quem não conhece, é um terreno público do estado, mas que tem moradores lá dentro, mas em situação muito precária, né? Em casas de madeira, papelão. E há 4 anos a gente tem um trabalho que envolve aula de jiu-jitsu, balé, reforço escolar para essas crianças. E a gente tenta, com isso, conquistar a confiança para tentar ajudar a estruturar melhor a vida dessas pessoas que estão lá. Fala para a gente, Beto, qual assim tem sido o maior desafio à frente desse projeto? A gente percebe, o Gui, a gente estava conversando há pouco sobre isso, né, que as pessoas não enxergam as pessoas com mais vulnerabilidade, geralmente. Né? A gente tem esse costume, essa capacidade de ignorar aqueles que nos incomodam, porque a pobreza incomoda. Né? A gente vai no restaurante, quando alguém chega para pedir dinheiro, a gente pensa logo, poxa, estava aqui comendo tal, e de repente a pessoa chegou, está meio que me atrapalhando. Então nós, seres humanos, somos assim, todos nós somos assim. E nesse ponto específico para o projeto, a comunidade da CAGEP hoje é uma comunidade que é desassistida, né? Não tem água formal, né? Não tem energia, eles lá, enfim, se viram do jeito que podem, mas não tem banheiro, não tem chuveiro. E a gente tenta ajudar a dar às crianças o sonho, né? A possibilidade de imaginar que elas podem estar em outro patamar se elas investirem, se elas buscarem estudo e tal. Mas isso não resolve, né, o cenário. Né? A gente precisa que o portal é apenas uma pequena contribuição, mas que precisa da sociedade como um todo envolvida, né? Seja do governo, para dar as soluções que só a gestão do governo consegue dar, que a gente não vai conseguir resolver, seja a sociedade ao redor para enxergar naquilo e fazer os movimentos necessários. Então, a grande dificuldade é tentar envolver o máximo de pessoas possíveis e fazer com que elas de fato busquem uma solução efetiva para os problemas das pessoas que moram ali. Porque quando acabar aqui, eu vou para minha casa, eu tenho cama, eu vou ter um café na mesa. E eu sei, né, e a gente sabe, por conhecer as crianças de lá,
que muitas vão para casa e estão esperando o sábado, porque sabem que sábado lá no portal elas vão almoçar, elas vão tomar banho, e, enfim, é o dia, vamos dizer assim, melhor dia, o dia mais seguro que elas têm. Você falou justamente de despertar essas pessoas para essas pessoas que fazer com que elas saibam que elas podem contribuir de alguma forma para quem mais precisa, né? Uhum. Você enxerga assim hoje no tempo que a gente vive esse esfriamento de se preocupar com o outro, de se importar com o outro? Sim, por vários cenários, né? Nós, assim, nossa natureza é olhar para nós. Mas hoje a gente está numa sociedade cada vez mais individualizada, né? Antigamente, pelo menos, a gente ia brincar na rua e a gente conseguia enxergar com os olhos as situações ao nosso redor. Hoje as famílias se isolaram dentro de si, né? A gente chega em casa, pega um celular e sem perceber a gente passa uma hora eh, ali preso. E por falta dessa convivência, a gente não usa a cidade, a gente não anda pela cidade mais como usava antigamente, né? Eu era criança aqui em Caruaru, eu saía da Boa Vista 1, na época era Coab 1, e vinha pro Inocop andando. Então eu conhecia a cidade. Hoje em dia, minha filha nem ônibus pegou até hoje. Então eu acho que tanto tem um problema de que a gente não usa a cidade como usava no passado, como a gente está cada vez mais viciado em nós mesmos, em buscar prazer só individual para nós mesmos, como também cada vez mais o tempo passa e de fato o coração do ser humano tende a só querer para si as coisas. Então é um período de fato que a gente percebe uma maior dificuldade de engajar pessoas em direção ao próximo. Mas tem, por exemplo, tem muita gente que procura, e a gente vê hoje muito por aí, de pessoas engajadas com a religião, mas pouco, por exemplo, trazendo para o lado do cristianismo mesmo. Muita gente engajada com a religião do cristianismo, mas pouco preocupado em seguir o exemplo do Cristo, né? Isso. E como é que você pode, assim, como é que a gente pode colaborar para que essa visão de sair um pouco de si, sair, se desprender de si e se preocupar com o outro? Isso é um desafio, né? É um desafio porque a gente tem o Evangelho, né? Nesse período de Natal, é interessante que todo mundo reflete sobre o nascimento de Cristo. Até aqueles que não creem. Mas os valores que esse Cristo deixou, eles são absorvidos pela sociedade como um todo, né? Mas nós que somos cristãos, né, que entendemos a verdade de um Cristo, de um Jesus que é um Deus encarnado, a gente também é pecador, a gente também falha. E muitas vezes a gente vai nas nossas comunidades de fé em busca de favores para nós, né? Então a gente se relaciona com Deus que pode me dar algo, né? E eu vou em objetivo disso. E de fato eu não atento para o que está ao meu redor, né? Então, devido à mensagem do Evangelho às vezes ser tão distorcida, acaba que você vê mesmo comunidades de fé que professam Jesus, eles não conseguem enxergar, a gente não consegue enxergar que a mensagem de Jesus sempre foi em direção ao próximo, né? A mensagem de Jesus de Natal é, veja, o principal problema que vocês têm, que é de onde eu vim, o que é que eu faço e para onde vou, eu resolvi. Né? Eu vim, encarnei, nasci na manjedoura. Então, se esse problema, que é o maior problema da humanidade, de se conhecer e saber para onde vai, está resolvido em Jesus, o resto do tempo que eu tenho, lógico que eu vou buscar benefícios para mim, para minha família, mas eu preciso contribuir para uma sociedade justa, né? O Jesus veio falar de um reino de justiça. Né? Toda a mensagem dele é em volta de um reino de justiça, onde os que choram são consolados, onde aqueles que clamam por justiça são atendidos. E nós, enquanto comunidade de fé que cremos nesse Cristo, é incoerente ficarmos calados ou imparciais diante de injustiças ao nosso redor. Por isso que nós, por exemplo, na nossa igreja, lutamos para não nos deixar acostumar com a religião que só nos dá. Então, nós tentamos nos conversar lá e nos despertar para entender que precisamos ouvir a mensagem e, abastecido dela,
fazer o papel de ser luz e sal, que esse é o chamado que todos nós temos, né? E o Natal é um ponto bom para isso, né? Porque isso se aflora nas pessoas. Então você vê pessoas doando cesta básica, você vê pessoas se envolvendo com alguma ação social, porque a mensagem do Evangelho é muito poderosa. O nascimento de Cristo é muito poderoso para os que creem e até para aqueles que não creem. Então acho que esse período é um período bom para despertar, sabe? Para a gente olhar a realidade dura ao nosso redor e começar no Natal, mas olhar para aquilo e dizer, eu não posso fazer só aqui, eu preciso continuar a fazer. Isso nas comunidades de fé cristãs de uma maneira geral, acho que é um chamado que Deus tem nos feito e faz a toda a sua comunidade. Entendi. Gente, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando ao fim da nossa Foi conversa. rápido, vou tomar um Foi café. rápido, toma um café. Senão você deixa o café esfriar. Vou tomar aqui também. Tá bom, viu? Meu filho, lambreta café. Tá bom, tá Eu- bom. Aqui o negócio é bom. É, eu queria que você falasse, para quem nos assiste agora, você já falou muito aí sobre, já trouxe algumas reflexões sobre o Natal. Mas que mensagem você poderia deixar para essas pessoas que muitas vezes estão buscando sentido para que tem gente que diz, ó, eu já passei vários natais, já não vejo nem graça mais de É. participar desse Natal. Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Tem uma cantora aqui de Caruaru, chamada Midian, acho da Igreja Batista, e ela tem uma canção que no meio dela tem um poema muito bonito, assim, que ela fala que quem é do sertão, quem é sertanejo, quando olha para um rio, ele tem um olhar muito diferente de quem não é acostumado com a seca, né? Então a gente que nasceu aqui em Caruaru, né, quando eu era criança, a gente ficava esperando o dia da água para encher. Então quando a gente via chuva, os olhos da gente olham para isso de maneira diferente. É o encanto da provisão que chega, né? Então o sertanejo é isso. Quando ele vê uma nuvem de chuva, não é só uma nuvem de chuva. Ele olha para aquela nuvem de chuva e vê provisão, vê alimento, vê o milharal sendo abastecido. Eu imagino que no Natal é um tempo da gente olhar para Cristo e olhar a sequidão do nosso coração, a seca que há dentro de nós, né? E perceber que há uma chuva que pode chegar. E essa chuva chegou. Foi anunciado por uma estrela lá em Belém. Os pastores foram ao encontro dela e encontraram o Cristo numa manjedoura, com uma mensagem muito poderosa que fala que Deus prefere os humildes e os simples, né? Essa mesma canção fala que Deus coloca os seus tesouros em manjedouras, nazarés e samaritanas. Isso nos dá um alento por saber que eu não preciso ter nada, eu não preciso possuir nada para que Cristo olhe para mim. Então, o período do Natal é um período de olhar para Cristo como o sertanejo olha para a chuva. E para isso eu preciso olhar para mim e enxergar que eu luto, eu conquisto, mas nunca é suficiente. Mas em Cristo a gente consegue paz. E é aquela famosa frase do versículo que diz que ele nos dá essa paz que excede todo o entendimento. Quer dizer, os cenários ao meu redor não são suficientes para tirar a minha paz quando ela está alicerçada naquele menino que nasceu na manjedoura. Então a mensagem de Natal, para mim, poderosa, é entender que a seca do nosso coração pode ser preenchida por essa água que Cristo nos dá. E sendo abastecidos por ela, o nosso olhar se volta para o próximo automaticamente. Quando eu sou abastecido por ela de verdade, o meu olhar é grato. Eu me torno uma pessoa grata e quando eu olho outra pessoa ao meu lado precisando, é natural que eu haja como Cristo agiu por mim. Então a mensagem de Natal é deixar espaço, olhar para si, e essa seca, essa água pode suprir, a água viva que foi anunciada com José e Maria ao lado, com os pastores, que morreu por nós, que ressuscitou por nós e deixou uma mensagem que impacta o mundo até hoje. Então acho que é um período importante para meditar sobre isso. Amém. Eu só posso desejar Feliz Natal, e que você possa refletir sobre essas palavras. E queria que você, se você puder, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. A gente está aqui sempre falando sobre diversos temas, dá tempo para falar
sobre tudo. E esse é um tempo oportuno para deixar uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança para você que nos assiste. Feliz Natal e até o próximo cafezinho.